Bom dia, então, a todos e a todas. Dando início aqui à sessão de entrega do segundo prêmio Fernando José Cardim de Carvalho, da Associação Keynesiana Brasileira. Então, gostaria aqui, em primeiro lugar, né, de agradecer a oportunidade de participar da comissão, junto com o Juliano e junto com o Guilherme. Foi um trabalho muito interessante, né, pela qualidade das submissões. Então, a gente teve muita dificuldade, né, em escolher, né, a dissertação vencedora, a tese vencedora, pela qualidade dos trabalhos. Então, é muito difícil, né, fazer esse tipo de avaliação, porque cada trabalho tem a sua riqueza única, né? E, então, a gente precisa, de alguma forma, identificar critérios que possam, né, de alguma forma, captar aí o trabalho que se destaca um pouco mais, né? Então, algum trabalho vai ter uma aderência maior, outro trabalho vai ter uma aderência talvez não tão grande assim, um trabalho vai estar organizado de um jeito, né? Vai trazer um aporte, uma contribuição diferente. Né? Então, o trabalho da comissão é complexo, né? E aí a gente conseguiu, né, estabelecer alguns elementos para avaliar os trabalhos. Então, é claro que a gente viu a questão do rigor, a questão da contribuição, a originalidade, né? O elemento de aderência foi um fator fundamental, né? Mas também elementos de clareza, de concisão, de articulação, de atualidade, né? De engajamento com a literatura, mobilização de recursos, né, intelectuais e de pesquisa para fazer aí essa avaliação, e chegamos, né, ao final do processo decisório, né, com dois trabalhos que, na nossa opinião, segundo esses critérios, né, acabaram se destacando mais, né, mas, novamente, foi uma competição bastante dura, bastante difícil. Tá? Então, nós conseguimos aí, né, premiar como dissertação, tá, o trabalho da Ana Carolina Botega de Lima, tá, foi orientado pelo Rafael Ribeiro, tá? Então, trabalho que foi desenvolvido na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Tá? O título do trabalho é Three Essays on Market Concentration, Technological Change. Tá? Então, parabéns aí a Ana Carolina, né? Um trabalho que procura aí desenvolver do ponto de vista teórico, né, um modelo micro, trazendo elementos de inovação, elementos veterianos, né? Um elemento macro que combina a questão da concentração de mercado, acumulação de capital, distribuição de renda. Na parte empírica, o trabalho utiliza um VAR, e tem um resultado bastante interessante, de que não necessariamente a concentração de mercado conduz a mais inovação. Tá? Então, nesse sentido, gostaríamos de parabenizar aí a Ana e o Rafael pelo trabalho. Tá? Com relação à tese de doutorado, né, o trabalho escolhido foi Infraestrutura Econômica, Incerteza e Investimento Privado. É o trabalho que foi desenvolvido pelo Jefferson Souza Fraga, com a orientação do Marco Flávio. Também foi um trabalho desenvolvido na Federal de Minas Gerais. Então, a tese do Jefferson trabalha com a questão de investimento em infraestrutura, né, e como isso, de alguma forma, afeta o investimento privado, tá? Utilizando como fio condutor a questão das expectativas, né? Como que a investimento em infraestrutura molda as expectativas e como que isso afeta, por exemplo, né, a sensibilidade do investimento aos seus determinantes tradicionais, como taxa de etc. Então, o trabalho, na sua parte empírica, utiliza um modelo de acelerador flexível, né, e aí mobiliza, né, séries de tempo e painel para fazer o trabalho de avaliação empírica. Tá? Então, eu gostaria também de, né, parabenizar o Jefferson e o Marco Flávio pelo trabalho. Parabéns. Então, feita a apresentação, né, eu gostaria, então, de convidar aqui a Ana Carolina e o Rafael, né, para nos falarem um pouquinho sobre o trabalho. Tá? Parabéns mais uma vez. Ana? Bom, obrigada, gente. Obrigada muito pelo prêmio. Estou muito feliz. Agradeço. Muito legal ser recompensada assim. O trabalho foi muito difícil, mas bem feliz o resultado. E não sei, Rafael, dou uns detalhes. O que eu falo? Não tenho costume, gente. Pode falar um pouquinho sobre o processo. Não sei o que eu tenho que falar. A gente não tem 5 minutos. Pode falar sobre o processo
confecção da ideia? O que te motivou? Sim. Foi bem... Só o tempo, viu, Ana? A gente ficou bem surpreso em se tratando de uma dissertação, um trabalho tão qualificado como o seu. Parabéns, tá? Obrigada. Exatamente. Feliz. Acho que foi um prazer. Na verdade, todos os trabalhos estavam muito interessantes, né? E acho que o Marcelo colocou muito bem, e o Juliano também, né? Acho que o seu prêmio é extremamente merecido, porque a competição era muito dura e realmente seu trabalho estava sensacional. Parabéns. Obrigada. Mas, sim, a motivação do trabalho foi tentar introduzir alguns elementos schumpeterianos na questão, nos modelos pós-keynesianos. Então, foi tentar deixar a teoria um pouco mais, vamos dizer, refinada com relação a esses aspectos. Então, a gente começa no modelo micro, que foi, assim, a primeira coisa que a gente fez e tudo mais, como é que a gente faria se colocasse 2 firmas no modelo, e aí o resto foi meio que a gente foi descobrindo, assim. Mas isso seria legal se a gente tentasse fazer um modelo macro, que talvez tivesse uma dinâmica parecida, mas, assim, que tipo de motivação, que tipo de motivação empírica, esse tipo de questão poderia ser interessante de testar. Então, tudo partiu do modelo micro mesmo, foi a primeira coisa que a gente fez. Na verdade, era um trabalho de disciplina, e aí acabou que eu me dediquei bastante e acabou virando a minha dissertação aos poucos, assim. Mas foi muito interessante, eu lidei com umas coisas que eu não tinha lidado antes, e eu acho que quando você desenvolve um modelo, a questão de você pensar em cada uma das hipóteses que você está colocando lá, em cada uma das causalidades, assim, eu aprendi muito, foi realmente, realmente é muito desafiador. Você tem que justificar tudo, sabe? Então, seu modelo tem que fazer sentido. Não é uma coisa assim, vamos colocar um monte de equação aqui e dá certo. Então, foi um grande aprendizado para mim nisso tudo. Eu aprendi muito mais sobre a matemática da coisa também. Então, eu fiquei muito feliz com o resultado, muito satisfeita. Eu acho que o trabalho deu certo no final e a minha banca foi muito legal também, e é legal estar aqui também compartilhando com vocês um pouquinho. E muito obrigada mesmo pelos elogios e pelo prêmio, fico feliz. Rafael, se quiser complementar alguma coisa. Comentar muito rápido. Primeiro, a banca da Ana foi uma banca extremamente qualificada, né? Porque foi o João Romero interno, e o Giba e a Esther de externos, né? Então, foi uma banca muito qualificada, e ela também foi muito elogiada na banca. Queria só dizer muito rapidamente assim, que eu agradeço muito, tá, a comissão da KB pelo esforço, pela dedicação. Ficamos muito felizes com a premiação. A Ana, é muito fácil, tá, orientar a Ana é muito competente, o que não significa que foi fácil orientar a dissertação, porque o tema foi difícil, né? E aí, então, teve muito trabalho e esse processo também de descoberta que a Ana falou foi, na verdade, com muita dor e sofrimento, né, Ana? Então, é sempre aquela coisa sofrida do diálogo, do embate, a coisa assim vai saindo, né, nesse processo desse diálogo, que é um processo dialético clássico, né? Por onde se constrói conhecimento. Então, é isso. Agradeço novamente. Ficamos muito felizes com a premiação. Parabéns, Rafael. Parabéns, Ana. Parabéns. Então, agora, Jefferson, por favor, aí, compartilhe com a gente a sua experiência, conduziu ao trabalho premiado aí no segundo ano de existência do prêmio. Só um comentário com relação ao do Jefferson também, né? Acho que é outro trabalho sensacional. Acho que teve um diferencial em relação aos outros trabalhos que está extremamente ligado a uma questão que a gente está passando hoje pelo Brasil, e ele discute de forma muito clara e muito convincente a necessidade do tipo de investimento que ele trata no trabalho. Então, acho que teve um extra nesse trabalho que eu acho que é merecedor também de falar de um tema tão delicado, um tema que muitas vezes não tem tantos trabalhos sendo feitos nisso, e que pesa muito na questão política, né? Acho que ainda hoje a gente vê que é um tema que está sempre em voga nas discussões. Então, parabéns, Jefferson e Marcos. Em complemento também, parabenizar
professor Marco, o Jefferson, pelo excelente trabalho. Foi bastante difícil a escolha, porque, de fato, haviam trabalhos muito bons, né? Todos. Mas está aí, de fato, um grande diferencial, que é realçar, né, o papel, a importância do papel do investimento em infraestrutura, né? E seguramente a discussão relacionando esse tipo de investimento com as elasticidades, né, de fato foi uma contribuição muito importante que nos faz pensar, inclusive, a respeito do investimento em infraestrutura e da pertinência mesmo, né, de uma austeridade fiscal que contemple, inclusive, o investimento em infraestrutura. Então, acho que tem um campo aí importante do ponto de vista da política econômica mesmo, que o seu trabalho suscita. Então, mais uma vez, parabéns. Pessoal, obrigado a todos. O áudio está chegando aí? Ótimo. Novamente, bom dia a todos. Eu cumprimento o professor Fábio Terra, presidente da KB. Em seu nome, eu saúdo todos aqui presentes. Com certeza é um momento de muita alegria. Estou extremamente honrado por receber esse reconhecimento pelo nome da Associação Keynesiana Brasileira e principalmente por ter o nome do saudoso Fernando Cardini. Gostaria também de agradecer ao professor Marco Flávio pela orientação, pela amizade, pela transferência intelectual. Gostaria de agradecer o CDPLA, o UFMG, pelo aprendizagem que eu tive na UFMG durante o doutorado e pelo ótimo ambiente institucional criado dentro do CDPLA. Gostaria de agradecer também o professor Rafael, que participou da minha banca e ajudou muito também. E, em especial, minha mãe, que nesse momento está no céu, a minha filha e a minha esposa. Muito obrigado a todos. Obrigado. Falando do trabalho, mais especificamente, tratar a infraestrutura sempre foi muito instigante do meu ponto de vista. Quando eu estava segundo período de ensino médio, eu fui fazer Senai e pensava em fazer engenharia mecânica e fiz um monte de curso Senai para descobrir que eu não gostava daquilo. Mas sempre eu me pegava lendo o jornal da parte de economia e eu achava interessante esses debates sobre investimento, infraestrutura, geração de emprego. E a ideia do tema de sensibilidade em relação ao investimento em infraestrutura surgiu quando eu fui uma zona rural aqui em Minas Gerais e um proprietário de uma desses terrenos próximo à rodovia, ele falava que ele queria investir numa espécie de... É muito comum no interior de Minas investir em campo, futebol, pesca e pague, essas atrações de final de semana. E ele falava, olha, eu gostaria muito de fazer isso, mas aqui não tem luz. E aí tinha um programa de luz para todos, se eu não estou enganado, era no governo Lula, e eu comentei isso com ele, mas tem um programa aí. Aí ele falou, mas também não tem estrada. Aí nessas leituras, aí sempre vinha como uma das variáveis principais que influenciava ou não o espírito animal lá do empreendedor, a questão da infraestrutura. Ele sempre colocava isso como um problema de investimento. E um dos primeiros artigos que eu li foi do Calderon e Sevens, de 2004, que eu não guardo o nome de artigos com facilidade, que ele traçava o gap de infraestrutura dos países da América do Sul em relação aos países dos tigres asiáticos. E nesse processo, ele mostrava que boa parte desse gap de crescimento dessa nossa região em relação a outra região
dava a esse déficit de infraestrutura, ou esse ato de infraestrutura. A partir daí, eles concluíram que há uma espécie de movimento da América Latina, que a população, de uma forma geral, inclusive o empresariado, eles enxergavam esse déficit de infraestrutura e, a partir daí, influenciava todos os outros fatores de investimento. E aí, a partir daí, surge a ideia da tese, de pensar que a infraestrutura, sim, tinha a possibilidade de influenciar na sensibilidade do investidor privado. É lógico que não é a única, né, variável importante, mas quando a gente sai da academia e olha um pouquinho para fora do mundo mais empresarial, eles sempre colocam essa variável como uma das mais relevantes. E aí eu pensei, pode ser um bom tema de tese, porque quando você está procurando tema de tese, eu passei 6 meses batendo a cabeça nas paredes do CDPLAR. A gente sempre quer um tema que seja realmente uma tese, né? Que é difícil achar um tema de tese, é um período de muita incerteza, a gente está preocupado em passar nas disciplinas, está preocupado em terminar o doutorado, sobreviver ao programa, né? E a gente tem que agradar o orientador, que a gente fica preocupado, eu, como bom mineiro, fico muito preocupado que vão pensar de mim, sempre quer fazer o meio termo, né, de trabalhar, e aí isso foi um período muito árduo, e o Marco Flávio sempre foi muito legal nesse sentido, sempre, na hora que tinha que chamar a atenção, vai ler esse texto, ele sempre foi muito bom nesse sentido, sempre auxiliou de forma bem legal. Do ponto de vista acadêmico, eu sinto um salto depois da tese de doutorado, igual a Ana citou aí. Eu li bastante coisa, principalmente empiricamente. Hoje mesmo eu estou procurando um novo método para testar as ideias da tese, para desenvolver mais artigos a partir daí. E esse ganho de escala fica para a vida profissional, né? E eu sou bem grato ao todo o processo, ao Marco Flávio e às pessoas envolvidas. Obrigado a todos novamente. Obrigado. Então, Jefferson. Professor Marco Flávio. Deixa eu fazer, então, alguns comentários. Bom dia a todos. Queria também parabenizar o presidente e vice-presidente da AKB pelo sucesso que está sendo o evento, né? Então, dar bom dia a todos e dizer o seguinte, o Jefferson trabalhou bastante, ele é muito dedicado, muito responsável, trabalhador. De fato, ele ficou ali, acho que esse tema, se eu não estou enganado, esse tema que ele acabou adotando para a tese dele, foi a terceira tentativa, né, Jefferson? Ele queria outras coisas, mas eu não vi ali uma tese e tal, até que ele chegou com essa ideia de infraestrutura, e ele não comentou aí, mas ele sempre falava assim, tem um nível crítico de defasagem da infraestrutura, que a partir desse nível crítico de deficiência de infraestrutura, o investimento não responde mais aos estímulos. O investimento privado, não o investimento em infraestrutura, o investimento privado, agregado, não responde aos estímulos mais, por causa que a economia atingiu um nível crítico de infraestrutura. Só que eu concordei com o que ele disse, só que como é que nós vamos definir o que seria esse nível crítico? Que critério usar para adotar esse nível crítico? E aí a gente foi conversando, e chegamos na ideia que não precisa ter esse nível crítico, a gente pode tentar estimar, né, a elasticidade do investimento privado em relação aos seus determinantes. E entre esses determinantes estaria a infraestrutura. E aí seria possível a gente tirar um nível médio de investimento em infraestrutura e, a partir daquela média, se o estoque de infraestrutura estivesse abaixo daquela média, né, a gente faria um teste de quebra estrutural, para ver se a elasticidade estava caindo, né? E os testes, eu não vou dizer que eles foram 100% conclusivos, mas apontaram nessa direção. Quer dizer, foram menos fortes do que eu gostaria, menos robustos do que o resultado é menos robusto do que eu gostaria, mas eles apontaram, né, algumas elasticidades de fato, quando a gente fazia o teste de quebra estrutural, quando a deficiência de infraestrutura estava mais alta,
a elasticidade do investimento privado, né, caía em relação à taxa de juros, em relação ao câmbio, em relação ao crédito, enfim, em relação aos determinantes do investimento privado. Então, achei que isso era original, era uma tese, né, e ele cumpriu de maneira exemplar. Ficou muito boa, eu também gostei muito da tese. Como gostei também da tese da Mildred, que está aqui nos acompanhando, eu também a orientei, ficou uma tese muito boa também, né? Então, foi com muita alegria, com orgulho, né, lisonjeio, que eu recebi essa notícia da premiação do Jefferson e faço minhas palavras dele, né, premiada por uma associação do porte da Associação Keynesiana Brasileira e com o nome do Fernando Cardim de Carvalho. Então, fiquei muito satisfeito aí pelo resultado e pela tese que o Jefferson produziu.